Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço numa tarde de segunda-feira, um dia e um horário complicado, mas muitos se disponibilizaram de vir até para conversarmos, discutirmos todos os problemas públicos da nossa cidade. Eu sou a vereadora Vivi da Rádio, fui procurada aí pelos CACs e antes de tomar qualquer iniciativa junto aos vereadores Macedo, vereador Bonerge, vereador Alberto, vereador Pirulito, que estão comigo nessa causa, nós chegamos ao consenso de que deveríamos ouvir a população, né? A população, ela está sempre pronta para nos auxiliar. Então, é por isso que hoje acontece esta audiência pública nessa casa. Declaro aberta esta audiência pública para debatermos com a participação de autoridades aqui presentes o tema colecionadores de armas, atiradores e caçadores e suas respectivas atividades. Eu queria agradecer também o pessoal da imprensa que veio aqui. Eu vi o pessoal do Taubaté em debate. Não sei se tem mais alguém, não foi passado para mim, eu só vi aí o pessoal do Taubaté em debate. Quero agradecer aí a presença de vocês, essa cobertura. Compondo essa mesa nessa audiência, os membros do Taubatexas Gun Club. Eduardo Araújo da Silva, analista de sistema, despachante bélico e membro do ProArmas. Gustavo Henrique dos Santos, empresário e instrutor de tiro. Evandro Fernandes Madonna, empresário e atirador esportivo. Registramos ainda a presença dos vereadores Pirulito, vereador Alberto, vereadora Elisa, vereador Richardson da Padaria, vereador Marcelo Macedo, vereador Bonerge. Tem algum outro vereador aí? Escondidinho no canto, não? Também agradeço aí ao tenente Éden, representando como assessor parlamentar da deputada estadual Valéria Bolsonaro, que convidamos para estar aqui hoje, mas ela não pôde, tem uma agenda. Agradeço a presença também de alguns representantes da causa animal, que também se encontram nesse plenário, e todos os outros mais presentes. Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e ações às explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que acompanha essa audiência conosco aqui na galeria do plenário, pode participar usando a tribuna para fazer suas perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal desta audiência, vocês terão todos 2 minutos. Este formulário será recolhido e inscrito e serão chamados logo após a fala dos vereadores. Vocês também que nos acompanham pela rede social, vocês também podem participar pela TV Câmara Taubaté e vocês vão enviar seus questionamentos. É só acessar o endereço câmarataubaté.sp.gov.br e ir até o menu TV Câmara. Vocês vão clicar no Participe ao Vivo. Então, todos que estão nos acompanhando também podem deixar aí sua sugestão, suas perguntas que a gente vai fazer. Ou então, vocês podem enviar diretamente pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. 3625-9525. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, eu conto com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àqueles que estiverem fazendo uso das suas falas. Eu sou muito rigorosa com isso, tá? Enquanto um fala, eu peço respeito de todos. Isso vale para todos, ok? Dando início ao trabalho, a gente começa concedendo a palavra ao Gustavo Henrique dos Santos, que fará uso agora, apresentando, foi ele que me procurou, juntamente com o Evandro e o Eduardo, e eles vão apresentar para vocês o que é o CACs e qual é a solicitação deles para essa casa. Por favor, Eduardo. Gustavo. Ele tem... Eu controlo o tempo dele. Controlo. Primeiramente, boa tarde a todos vocês aí. Meu nome é Gustavo Henrique, como a Vivi falou. Eu venho aqui representar a nossa classe dos CACs. Primeiramente, eu gostaria muito de estar agradecendo aí os vereadores que se propuseram a estar
ouvindo, né? Dando oportunidade para os CACs apresentarem para a sociedade, principalmente aqui para a nossa cidade de Taubaté, o que significa a classe dos CACs. Primeiramente, os CACs hoje é uma classe que vem crescendo muito e de forma muito responsável. Nós somos fiscalizados de forma via dupla, né? Pelo Exército e pela Polícia Federal, ou seja, somos fiscalizados pelos órgãos mais competentes do país, né? Ou seja, somos uma classe que sofremos muitas fiscalizações, é uma peneira muito fina, não é qualquer pessoa que consegue ser CAC, tá? Estou falando de maneira bem superficial, para você conseguir ser um CAC hoje. E o que significa o CAC? É um atirador, caçador, colecionador. Por que eu comecei com atirador? Atirador é a classe que eu venho representar aqui. Creio eu que aqui no nosso estado de São Paulo, a caça, que dentre esses três é um outro assunto que depois um vereador vai explicar para vocês, nem vem ao caso porque não está nem dentro do assunto que nós viemos procurar viver. O nosso assunto aqui é mais direcionado diretamente para os atiradores. E como que funciona isso, tá? Um CAC, ele tem que ter mais de 25 anos de idade, ele não pode ter nenhum tipo de problema com a justiça. O Exército exige que ele tenha comprovação lícita. Ele tem que ter um cofre na casa dele, tem que ter grade nas janelas, ele tem que ter todas as certidões limpas, né? Isso depois o meu sócio vai explicar para vocês entenderem melhor como que funciona o processo. Resumindo, um CAC, ele é extremamente fiscalizado e peneirado para chegar vamos dizer assim, né? Na conclusão que o Exército pode tomar. Ou seja, não quer dizer que com tudo isso você vai ser um CAC. O Exército simplesmente pode olhar toda a sua documentação e na sua residência e achar que você não pode ser um CAC. Então, para você se tornar um CAC hoje, fazer parte dessa classe que é muito fiscalizada, você tem que de fato estar de maneira escorreita com a sociedade. Primeiramente, tá? Os CACs hoje, o que eu venho trazer para vocês, para tranquilizá-los quando vocês ouvem essa palavra atirador, é o seguinte: existe uma categoria que é o tiro esportivo e hoje está se tornando o tiro terapia. Muita gente está indo para o mundo dos CACs para atirar de maneira terapêutica. Está ajudando muita gente com problemas de depressão e ansiedade. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas distorcem e culpam as armas de fogo, né? Colocam na conta dela a violência que existe por aí. Mas, na realidade, não. No mundo dos CACs, é tudo com muita responsabilidade, é tudo com muito profissionalismo. Eu sou profissional do tiro há muitos anos. Eu dou cursos semanalmente aí, né? Tenho contato com arma todos os dias da minha vida. Nunca tive nenhum tipo de problema. A minha ficha, ela é idônea, ou seja, a arma não é o problema é o cidadão que segura a arma. Outra coisa, como que funciona, tá? Para o atirador esportivo. O atirador esportivo, o CAC em si, ele compra uma arma de fogo e ele não pode ter o porte. Ao contrário do que muita gente fala, que o cara vai, só porque o Bolsonaro ganhou, o cara ia comprar uma arma de fogo na padaria, na esquina. Não é assim, tá? Quando você se torna um CAC, para você comprar uma arma, você tem que pedir para o Exército, mesmo depois que você se torna CAC, não quer dizer que você vai poder comprar arma, tá? Você chega numa loja de arma e fala: eu quero comprar uma arma porque eu sou um CAC agora. Depois de muito tempo, o Exército me autorizou. O dono da loja vai te falar assim: não é assim que funciona. Você tem que pedir para o Exército, você faz uma documentação, lá eles vão dizer para a gente se você pode ou não. Aí você, tendo essa autorização, você tem que pedir o CRAF da arma, você tem que informar a origem, e ele vai explicar depois de maneira mais clara para vocês. Resumindo, tá? Qual é a minha maior preocupação como profissional do tiro, como professor de tiro? Muitos CACs hoje creio eu aí, depois, se eu não me engano, o meu sócio vai explicar melhor sobre números aí, mas creio eu que nós já estamos nas casas de quase 800 mil CAC. Isso é um efetivo muito grande, né? E todos esses CACs, nenhum deles, nem do juiz, ou seja lá quem estiver no meio dessa classe, para o cara que tem a menor condição financeira, é tratado de maneira desigual. Todos são extremamente fiscalizados de maneira igual, né? Vamos dizer assim, porque o Exército Brasileiro, graças a Deus, a sua hierarquia e disciplina funciona até através das suas, vamos dizer assim, das suas competências dentro dos exércitos, né? Então, hoje, eu queria explicar para vocês, para tranquilizá-los e mostrar como que funciona, tá? Tem um clube de tiro em Taubaté aqui, ele é um ambiente familiar, vai criança, vai família, vai muita gente com um documento, no caso, sendo prescrito por um terapeuta,
para a pessoa fazer um tiro esportivo com um profissional. O profissional tem que estar lá, vai acompanhar a pessoa que tem a sua arma, ela leva para o clube para praticar tiro ao prato, tiro esportivo. Então, não é simplesmente o que as pessoas falam por aí. O que eu vim aqui hoje tá explicando e pedindo para vocês, né, é que a gente precisa ter um reconhecimento na sociedade, porque não é fácil ser um CAC, todos são extremamente responsáveis, tanto é que vocês não ouvem, mesmo com essa, infelizmente, com essa mídia tendenciosa para tentar prejudicar o mundo das armas, vocês não ouvem situações diariamente aí de problemas com arma de fogo, mesmo com esse número exacerbado de quantidade de CACs que está saindo. Resumindo, é uma classe muito responsável, tá? E como que funciona para o CAC transportar a sua arma, tá? Ele tem um porte de trânsito para ele poder fazer a guarda do acervo da outra arma que ele tem, porque existem várias modalidades dentro do mundo do tiro. O cara pode participar de tiro ao prato, tiro de precisão e qualquer outra modalidade dentro do clube do tiro. Então, cada modalidade existe um calibre e uma arma específica. Ele compra essa arma. Mas para ele transportar essa arma, para que essa arma não corra risco de ir parar na mão de bandidos, esse cara, ele tem um treinamento, ele passa por um treinamento para ele poder ter uma arma para fazer a segurança dessa arma da casa dele para o clube de tiro e do clube para casa, pronto uso na cintura, conforme a portaria do presidente da República. Qual é o problema disso? Que nós estamos pedindo que esse cara que já tem esse documento e já tem essa autorização, ele possa de fato pelo menos ter um porte municipal. Por que a gente pensa? Isso aqui apenas seria um início, né? Assim como alguns municípios estão brigando por isso. Porque o cara, quando ele está indo para o clube, a autorização permite da casa para o clube. Se ele precisar parar para ir numa conveniência, num banheiro, num supermercado, comprar alguma coisa para ele comer, ele tem que deixar as armas dele no carro para entrar lá dentro. O problema está aí. Se alguém roubar o carro, rouba as armas junto. Então, o que ele quer? Ele quer ter o direito de, ao invés de deixar a arma no carro, poder portar com segurança apenas para utilizar o banheiro, comprar alguma coisa para comer e continuar o seu trajeto. Porque se ele já está portando da casa para o clube de maneira responsável, não vai ser entrar ou sair de dentro de algum ambiente que vai mudar isso. Resumindo e explicando mais uma vez, o atirador, né, o CAC, ele passa por treinamentos, fiscalização psicotécnica rigorosíssima por psicólogos credenciados na Polícia Federal, instrutores credenciados na Polícia Federal, e tudo isso é minuciosamente fiscalizado, tá? Então, eu agradeço vocês pela atenção, gostaria aqui de estar agradecendo novamente os vereadores aí por estar dando uma oportunidade para a gente poder estar aqui pedindo, né, esse reconhecimento do dia do CAC na cidade de Taubaté, e que de fato hoje fica mais claro para vocês entenderem que a nossa proposta aqui é o tiro esportivo, tá? Apesar da caça não ter nada a ver com os animais domésticos e tudo mais, depois o vereador vai explicar melhor para vocês, não tem nada a ver com a gente, nós somos atiradores. Eu especificamente estou aqui pedindo a autorização e o reconhecimento para os atiradores, tá? Então, muito obrigado a todos vocês aí. Continua a palavra aí com o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Gustavo, pela explanação. Agora o Eduardo vai fazer uso da tribuna. Gostaria de aproveitar e registrar a presença aqui do vereador Douglas Carbone, representando a causa animal, e também o presidente dessa casa, vereador Paulo Miranda. Também nós temos aqui o José Clair, assessor parlamentar do vereador Serginho. O vereador Serginho chegou. Pois bem, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo falar nessa casa e esclarecer algumas dúvidas, algumas questões que foram no decorrer, desde quando nós demos início a esse pedido aos nossos nobres vereadores, algumas distorções que foram feitas em cima do nosso pedido, certo? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Eduardo, tenho 44 anos, sou analista de sistema, empresário, despachante bélico, certo? A gente faz o uso de utilização de armas de fogo, certo? E como foi falado por nosso amigo antecessor, nós passamos por diversos tipos de testes e exames antes de chegarmos aqui. Certo? Nós não estamos pedindo facilidade alguma, certo? Nós somos até a favor de uma lei mais rigorosa para quem comete alguns atos ilícitos, certo? Nós estamos aqui mais para pedir mesmo a favor das nossas famílias. Que, como eu disse, eu sou pai de família, tenho 3 filhos, uma esposa que eu amo muito, e nesse meio período que nós ficamos sem o pedido dessa autorização de
de estar portando a arma, nós cremos que é muito arriscado para as nossas famílias, porque, querendo ou não, nós estamos se expondo aqui, certo? São, como o nosso nobre companheiro falou, ele disse do número de 800 mil, mas a nossa categoria já passou de 1 milhão de CACs, certo? Se nós vemos a estimativa, menos de 1% de ocorrências contra esse pessoal que já tem a posse das armas, certo? E nós venhamos aqui pedir para essa casa a exclusividade de poder nos explanar que nós corremos sim risco de vida. Isso não é só questão de armas, mas é uma questão de segurança pública, certo? Porque nós sabemos que não estamos protegidos 100% 24 horas por dia, certo? A polícia não é onipresente ou onipotente, certo? E nós precisamos, como o nosso nobre amigo falou, num deslocamento ou em algo que nós não podemos estar carregando esta arma, nós podemos ser abordados sim. Uma pessoa ou uma pessoa mal intencionada, se ela souber que nós estamos entrando e saindo num clube, ou até mesmo numa exposição que nós estamos colocando aqui, se ele souber que nós temos esses armamentos, que é de grande preço aí fora, que tem armas aqui no mercado negro que chega a custar mais de 100 mil reais, certo? Não que nós pagamos esse valor, só que no mercado negro essas armas, elas têm um grande volume e uma grande procura das pessoas que querem praticar o ato ilícito. E nós estamos aqui, certo, para demonstrar essa real necessidade que nós temos. E não é sobre armas que estamos falando aqui, tá? Mas é sobre um direito adquirido que nós temos na Constituição, certo? Nós não estamos pedindo facilidades, certo? Nós não estamos pedindo nenhum tipo de privilégio, certo? Nós estamos aqui apenas para nos expor a nossa necessidade aqui na casa e com o auxílio dos nobres vereadores que eles possam nos ajudar nisso, tá bom? Agradeço a todos. Obrigada, Eduardo. Com a palavra agora, o Evandro Fernandes Madonna. Boa tarde a todos. Eu me chamo Evandro. Tá? Gostaria de começar agradecendo a presença de todos aqui nessa sessão hoje. Agradecer aos vereadores que abraçaram o nosso pedido, que abraçaram a nossa causa, tá? Eu vou explicar, vou procurar ser breve, tá? O que exatamente nós estamos pedindo e propondo aqui hoje, certo? As atividades do CAC, elas já estão, dos CACs, né? Elas já se encontram regularizadas através de decretos na nossa Constituição, certo? Então, nós não estamos pedindo nenhuma novidade, nenhum direito novo no município. A gente quer apenas que o município reconheça a atividade de CAC como sendo uma atividade de risco para que nós possamos ter um quê a mais para brigar pelos nossos direitos. Então, nós estamos buscando aqui hoje esse reconhecimento, certo? Hoje, o atirador desportivo, ele já possui o porte de uma arma de fogo curta para defender o seu acervo no trajeto da sua casa para o estande, competição, manutenção. Porém, ele tem toda uma vida aquém ao clube, fora desse trajeto. E, de certa maneira, você fica exposto, né, quando você vai treinar, você vai competir, a pessoas que têm, cidadãos que têm excesso de tempo livre, de te sondar, de te seguir, descobrir onde você mora, com o que você trabalha, como você se desloca, certo? E fora desse itinerário casa-clube hoje, o atirador desportivo ele está desprotegido legalmente, né? Fora do itinerário casa-clube, o atirador ele não pode fazer o porte do seu armamento, tá? Armamento esse, só para deixar claro, que o atirador ele já tem a posse. Ele tem a posse garantida pelo Exército e o porte da sua casa para o seu local de treinamento, né? Para o seu local de competição. Porém, se ele para num restaurante, numa conveniência, se ele está saindo com a família fora do horário de treinamento, hoje ele não tem nenhum respaldo jurídico com relação a esse armamento. Então, ele não pode fazer o porte consigo, certo? O que nós estamos buscando hoje aqui, basicamente, é tentar ratificar na legislação municipal, reconhecer, né,
essa necessidade que nós estamos expostos, né? Que somos uma classe em destaque, uma classe em risco, para futuramente tentar somar essas atividades a nível estadual, federal, para o reconhecimento do porte do atirador desportivo, certo? O atirador desportivo hoje, ele compete dentro do clube, em outros clubes, em diversas categorias, diversos calibres, tá? Tem calibre de arma curta, arma longa. Então, a maior parte das vezes, né, os alvos são alvos de papel, algumas vezes tem plates metálicos, dependendo da modalidade, discos de barro, que é o tiro ao prato, certo? Então, o tiro desportivo em si, tá? Ele não atira em coisas vivas, não atira em animais, tá? É somente para a prática desportiva e dentro de ambiente controlado, ao qual é o clube de tiro, certo? Dito isso, gente, agradeço novamente a presença de todos e eu passo a palavra adiante. Obrigado. Obrigada, Evandro. Acho que foi bem esclarecedor a fala do Evandro. A gente passa agora, antes de passar a fala dos vereadores, a deputada Valéria Bolsonaro gostaria de estar presente, não pôde vir. Ela mandou um vídeo. Será que a TV Câmara pode soltar para a gente o vídeo? Olá, pessoal de Taubaté, aqui deputada Valéria Bolsonaro. Queria deixar um grande abraço para todos vocês, um especial para a Vivi do Rádio, nossa vereadora, né? Gente, queria colocar aqui a minha alegria de saber que querem colocar um dia, a Vivi quer colocar um dia para os CACs. É importantíssimo que a gente lembre que os CACs são também esportistas, que levam o nome do nosso Brasil para fora do Brasil em competições e tudo que a gente pode oferecer de esporte para as pessoas, para quem gosta de fazer tiro esportivo. Eu sou uma fã, sou uma admiradora, adoro atirar, tenho o maior gosto por isso e principalmente a gente tem que lembrar de uma coisa que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro tem falado muito: liberdade. As pessoas têm que ter liberdade para fazer aquilo que elas gostam. Vivi, adorei seu projeto, conte com o meu apoio, um grande beijo e fiquem com Deus. Obrigada aí a deputada Valéria Bolsonaro com a sua participação. E agora a gente vai à fala dos vereadores. E depois nós vamos abrir, a inscrição já está aberta. Quem quiser fazer seus questionamentos para os meninos aqui, vocês podem se inscrever para a fala em tribuna, tá bom? Eu vou começar com o vereador Alberto Barreto, para explanar para a gente aí claramente sobre a caça. Boa tarde, vereadora Vivi da Rádio, que preside essa sessão, os demais vereadores aqui presentes, assim cumprimento também aqueles que compõem a mesa, e aos cidadãos que nos acompanham aqui e também pela TV Câmara. Eu venho falar um pouquinho, vereadora, sobre essa questão de que desmistificar um pouco essa questão. Aqui o objetivo, como já foi falado, era a gente falar sobre a questão dos CACs, mas principalmente do atirador, né, e do colecionador de armas. Mas a sigla envolve também o caçador, né? E existe uma grande falta de informação das pessoas sobre o que é isso. E aí se gera um burburinho nas redes sociais, ataque às pessoas desnecessariamente. Então a gente vem aqui exatamente trazer a informação correta daquilo que trata a questão do caçador, tá? Às vezes é uma questão meio polêmica, as pessoas não querem falar sobre, mas é a legislação brasileira. E é melhor a gente esclarecer do que deixar a dúvida no ar, não é assim? Então é isso que eu venho fazer aqui. Tá, eu gostaria que fizesse a apresentação, por favor. Pra gente... Pode ir próximo, hein? Então nós temos uma instrução normativa 03 de 2013, né? Que ela trata o quê? É uma normativa do IBAMA, Instituto, né, que cuida da questão ambiental no Brasil. E ele fala o quê? Decreta a nocividade do javali e dispõe sobre o seu manejo e controle. Então ele fala assim, ele vem vários considerandos. Eu peço que vocês busquem essa informação depois na internet, né? Instrução normativa 03 de 2013 do IBAMA, tá? E aí ele fala assim, ó, considerando que o javali europeu, né, e toda a sua forma, linhagem, raça,
diferente dos graus de cruzamento com porco doméstico, são animais exóticos, invasores e nocivos às espécies silvestres nativas, aos seres humanos, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária e à saúde pública. É uma questão até de questão de zoonose isso aqui, né? E ele fala assim, considerando os registros de ataques de javali aos seres humanos no Brasil, considerando os registros de ataques de javali a animais silvestres nativos, animais domésticos, considerando ainda a variedade de doenças transmissíveis pelos javalis aos seres humanos, aos animais domésticos e aos animais nativos. E vem aí, então, várias outros considerandos, né? Até ele iniciar a lei. E aí ele fala assim no artigo 1º, tá? Isso aqui é uma normativa do IBAMA. Declara a nocividade das espécies exóticas invasoras javali europeu. Parágrafo único. Esta instrução normativa não se aplica à população de porcos ferais do Pantanal, porco mateiro ou porco pantanal. Então não se estende a nenhuma outra espécie de animal no Brasil. A caça liberada pelo IBAMA, ela só trata exclusivamente do javali europeu, que é uma espécie invasora no Brasil, né? Não trata de nenhum outro animal da espécie nativa no Brasil. Então quem fala que a gente está querendo liberar a caça indiscriminadamente, está faltando com a verdade. É porque não leu a normativa do IBAMA. E eu lembro, normativa do IBAMA de 2013, certo? 2013 o governo era o governo da Dilma, né? Certo? E foi lá nesse período do governo que foi feita essa autorização. E ele segue ainda falando assim, ó, autorização do controle populacional de javali vivendo em liberdade em todo o território nacional, parágrafo 1º, para fins previstos nessa instrução normativa, considera o controle do javali a perseguição ou abate do animal, a captura e a marcação da espécie seguida de soltura e de rastreamento. Ele fala, a captura seguida de eliminação, ou seja, se a gente for montar uma armadilha para capturar o javali, a própria lei, o próprio IBAMA ordena que seja feito o abate desse animal, porque como ele é uma espécie invasora prejudicial tanto ao meio ambiente quanto aos seres humanos, ele deve ser abatido. Quem fala isso aqui é o IBAMA, certo? Então, é nesse sentido que está aqui, ó, o controle de javali será realizado de meios físicos, né? E ele fala também, a aquisição e o transporte e o uso de armas de fogo para o controle de javali deverão obedecer às normas que regulamentam o assunto. Quem que regulamenta esse assunto? É o Exército, como muito bem falado aqui. Qualquer CAC, seja ele para colecionar armas, para o tiro esportivo ou para a prática da caça, ele vai ter que passar por um psicotécnico, curso de tiro, exame de tiro, avaliação. Depois que for aprovado pelo Exército, ainda quando ele for comprar arma para essa finalidade, tem que passar por toda a burocracia que já foi falado. Essa arma é registrada com a finalidade de caça. E após isso, ele vai ter que fazer um registro no IBAMA, obter uma autorização do IBAMA, informando o local onde vai ser feita a caça, tudo autorizado pelo IBAMA, para o controle do javali, né? Então, esse outro ato normativo, que é o número 12, de 25 de março de 2019, aí já no governo Bolsonaro, o que as pessoas falavam que o Bolsonaro queria liberar a caça no Brasil? Ele não estava liberando, não, ele só estava regulamentando o que não estava regulamentado. Fica instituído um sistema integrado de manejo de fauna. Ou seja, hoje nós temos um sistema integrado que ele estabelece que todo caçador ele tem que se registrar nesse sistema no IBAMA, com autorização, certo? E todo animal que ele fizer o abate, ele tem que registrar nesse sistema, que ele está fazendo o controle daquela espécie invasora, né? Então, e outra, ele regulamenta a questão do uso de armadilha. Ele fala que quem quiser ler, leia depois. Ele fala exatamente que deve-se evitar os maus tratos. A armadilha, quando é montada, ela tem que ser a gaiola no qual o animal entra e fica preso lá dentro, mas deve ser mantido uma vasilha com água, para que o animal tenha onde beber água, para que não haja um mau trato quando ele ficar preso dentro da gaiola. Ele trata disso, ele fala aqui na lei, está aqui a normativa do IBAMA, que fala o quê? Que o caçador é obrigado a visitar todos os dias aquele local da armadilha, para que o animal não fique lá sofrendo. Está aqui, isso aqui é regulamentado pelo IBAMA. Não sou eu, vereador, não são os caçadores, é o Exército, é o IBAMA, que é o responsável por cuidar disso aqui, que traçou essas normativas. Então eu recomendo que as pessoas leiam as normativas primeiro, né? Aí dando continuidade, pode passar o próximo aí, para adiantar um pouquinho. Pode passar tudo isso aí que eu já falei. Vamos direto para o vídeo, tem um vídeo, gostaria de colocar o vídeo primeiro. É um vídeo
que ele mostra um ataque de javali, para as pessoas entenderem o risco que é, ó. Tá? É um javali atacando um ser humano. Essa pessoa morre, ela vai a óbito, tá? Olha o tamanho do animal. O javali chega a pesar aí em torno de quase 300 quilos. Ele ataca esse senhor e ele mata esse senhor aí que está no chão. O cara bate, ele ataca essa mulher, ó. O cara bate com a pá, mas não adianta. Ele atacando a mulher também, ó. Esse animal chega a ter dente de 12 centímetros, né? Um ataque desse aí é realmente mortal, tá? Então, gostaria de continuar mostrando os slides, que eu gostaria de mostrar algumas imagens. Tem algumas imagens que são fortes, gente, mas é a realidade. Nós temos aí, né, uma mulher que foi atacada brutalmente por um javali, né? As pessoas que moram na roça estão muito mais sujeitas a isso aí. Próximo, por favor. Aí nós temos também, né, ele tem ataque ao cultivo. Então, os produtores rurais que sofrem um ataque de javali, ele destrói a plantação. Só que você pega um grande produtor, por exemplo, de milho, que ele tem lá, sei lá, 10 mil hectares de milho, se o cara atacar 1 hectare dele, não faz diferença. Mas você pega um pequeno produtor rural, que ele tem ali meio hectare de milho plantado, um bando de javali destrói a plantação inteira. Olha o impacto que ele causa para esse pequeno produtor rural. Né? O pequeno produtor como é que fala? Cultura familiar. Não é assim? Agricultura familiar. Que hoje atende às escolas, que pode, através de 30% da merenda escolar, ser comprado desse. Se dá um impacto desse na plantação de um cara desse, olha o impacto que causa, né? Na sociedade, para aquele pequeno produtor rural. Não vamos falar do grande, vamos falar do pequeno. Gostaria de mostrar outra imagem, por exemplo, a javali atacando animal silvestre. É por isso que o IBAMA considera o javali uma espécie nociva. Ele mata animais silvestres. Aí é um veado, né, mateiro, que o javali atacou e está comendo o veado. Espécie da fauna. É por isso que, para a gente proteger, né, a nossa fauna, o nosso meio ambiente, a gente tem que caçar o javali. Próximo, por favor. Aí uma plantação, olha o estrago que faz. Olha o estrago que um bando de javali faz numa plantação de milho. Se fosse um pequeno produtor rural, tinha levado o cara à falência ali, né? Próximo, por favor. Isso aí é uma nascente, ó. Aonde o javali pega a nascente, ele destrói a nascente, né? Então nós temos que preservar. Vem aí, né, as APPs que protegem as nascentes. A gente tem que cercar para que o boi não vá lá, né, beber água na nascente, preservar a nascente, mas o javali não respeita, não. Ele vai lá e arrebenta com tudo, né? Qualquer espécie de animal que bota ninho no solo, se o javali passar, ele vai comer filhote, vai comer ovo, vai comer tudo. Ele não é uma espécie nativa do Brasil, né? Próximo, por favor. Isso aí é um ataque a um ser humano, né? Olha as costas do cara, o jeito que ficou com o dente de javali que pegou ali, ó. Próximo. Isso é um cachorro, né? Um animal doméstico, de fazenda, que o javali pegou e causou aquilo ali nele. Então, o caçador hoje autorizado pelo IBAMA, registrado pelo Exército, o que ele está fazendo é defender o meio ambiente, defender os animais, né? Ninguém é contra, não, mas nós estamos defendendo esse tipo de animal aí, ó, que foi atacado, né? Próximo, por favor. Ali, ó, é um javali com um filhote de veado na boca. É aquilo que eu estou falando. Quando ele pega, ele faz isso aí, ó, na espécie nativa. Próximo, por favor. Isso aí é o javali atacando uma onça. A gente não tem predador natural para o javali no Brasil. Ele ataca a onça. A única espécie capaz de ser o predador natural é o ser humano, é o homem. Por isso que o IBAMA, entendendo isso, né, o IBAMA fez o quê? Foi lá e deu autorização para caça, para o controle do javali no Brasil, certo? Próximo, por favor. Isso aí é um bando, ó, tá? Só para a gente fechar essa questão, uma fêmea de javali pode chegar a ter 10 filhotes. Ela pode ter 2 crias por ano. A gente está falando aqui aí um casal de um macho e uma fêmea, vai ter 20 filhotes de javali no ano. Para fechar, tá, vereadora? Se a gente tiver um bando aí de um macho e 3 fêmeas, nós estamos falando que em um ano serão 60 membros, né? Então ele se prolifera muito rapidamente. Por isso que o próprio IBAMA diz o quê? Que o abate, ele é feito de forma de quê? Macho, fêmea e filhotes. Você pode abater tudo porque a gente precisa eliminar, porque hoje ele é uma praga no Brasil e o IBAMA que controla isso aí junto com o Exército, tá bom? Obrigado, vereadora, são essas minhas considerações para que a gente possa esclarecer esses fatos, dizendo que aqui é só aquilo que está dentro da lei. Obrigado.
Obrigada, vereador Alberto. Com a palavra, vereador Marcelo Macedo. Boa tarde a todos. Parabéns, vereadora Vivi, pela iniciativa aí. Gostaria de cumprimentar os membros que compõem a mesa, senhores vereadores presentes, vocês que nos assistem. Tema importantíssimo, Vivi, não só para Taubaté, mas como para o Brasil. O vereador Barreto usou uma palavra que eu gosto muito, que chama desmistificar o tiro, né? As pessoas associam muito a arma à violência. Eu trabalhei na Polícia Científica, sou instrutor de tiro, sou atirador. Eu posso lhes afirmar que piscinas matam muito mais acidentalmente que armas de fogo. Isso é fato, né? Mas as pessoas teimam em associar a arma à violência. Violento é o ser humano. Se não for com a arma de fogo, ele mata com o que ele tiver na mão. E a gente precisa separar as coisas. A questão do atirador, ele é fiscalizado não só pelo Exército, ele é fiscalizado pela Polícia Federal, ele é fiscalizado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Existem padrões de fiscalização e os próprios clubes também fazem essa fiscalização sobre os seus filiados. Então, você colocar o atirador como uma pessoa porque ela porta ou transporta uma arma violenta, é a mesma coisa que você imaginar que uma pessoa que dirige um carro sem habilitação também é um criminoso em potencial. Nós temos que ter muito cuidado. Até por isso, vereadora, eu vou fazer um contraponto a essa audiência pública aqui, convocando as autoridades a participarem dessa discussão. Trazer o Exército, trazer a Polícia Civil, a Polícia Militar, convidar todos eles para que a gente discuta de forma mais ampla e possa, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, o próprio Exército, para que a gente possa fazer uma discussão de forma mais ampla sobre o assunto. Eu nunca incentivei ninguém a andar armado, cresci por meu pai ser policial tendo arma de fogo dentro de casa, mas é importante que a gente tenha conhecimento e acesso às informações para que numa emergência você saiba o que fazer ou até mesmo o que não fazer, como se comportar diante de uma situação. Se você estiver no local, por hipótese, houver uma ocorrência, como já aconteceu no Rio de Janeiro, um policial foi alvejado, um transeunte foi lá, passou a mão na arma dele e defendeu a vida do policial e a sua própria vida. Quer dizer, a gente tem que enxergar a arma como preservação da vida e não como agressão. Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sai lançando como a questão da caça. Ninguém aqui é a favor da caça, nós não temos isso aqui em nossa cidade. Mas o javali está aí na Serra da Mantiqueira para quem quiser ver, destruindo o que vocês quiserem. E como o vereador Alberto muito bem colocou, além de toda a documentação, certificação e licenciamento, tem que se fazer o licenciamento da propriedade também, que tem que estar devidamente cadastrada com a sua documentação. É uma burocracia tremenda para ser um colecionador, um atirador ou um caçador. Bandido não precisa de nada disso, gente. E outra, uma coisa muito importante, ninguém é obrigado a comprar arma. É um direito garantido pela Constituição, mas ninguém te força a comprar absolutamente nada. Você tem ou não. É uma liberdade sua. Agora, enquanto atirador, é importante o que foi dito aqui, certidão negativa é uma infinidade. Estadual, federal, distribuidor, CIVEC, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, até o que não está lá eles te pedem. E você usa um calhamaço de documento. Hoje as instituições estão adotando os padrões de abordagem aos CACs. Quem é o CAC? É o cara que se está em deslocamento, indo ou vindo para um local de treinamento, competição ou guarda do seu armamento, ele vai, muito provavelmente, estar transportando sua arma para pronto uso. Então, as forças policiais já estão se habituando. Hoje é um pequeno exército, são 800 mil
ou mais atiradores no Brasil. E os índices de violência e os acidentes mínimos. É comprovado, os países mais armados têm um índice de violência em relação a cada 100 mil habitantes muito menor do que o nosso, onde é tudo burocratizado. Todo dia, se algum de nós aqui assistir a televisão aberta, o que mais se vê apreendendo aí é fuzil. Nem pistola, revólver nem se fala, né? Isso aí só no interior. Agora, onde é que se vende esse armamento? Recentemente, para todos esses que cumprem a legislação, criticaram o nosso presidente Bolsonaro que disponibilizou o fuzil à venda em nosso país. Nós temos aí coisa de 1 ano e meio que foi disponibilizado o fuzil para venda legalmente em nosso país. Todo dia a gente vê a apreensão de uma infinidade de fuzis contrabandeados. O bandido ele não precisa de documento para nada, ele já está à margem da lei, mas ele tem acesso. Então é importante a gente separar bem as coisas. Eu acho importante a gente trazer as autoridades envolvidas no assunto para que a gente discuta isso de forma muito ampla, né? O Exército tem esse poder fiscalizador, a gente precisa manter o armamento acondicionado de forma correta. Ao transportar, a gente tem direito a transportar uma arma de porte a pronto emprego. Tem uma série de questões. O indivíduo que está portando uma arma tem que saber se comportar e muito bem, porque a discrição pode salvar a sua vida. O fato de estar armado, você pode se tornar um alvo em potencial. Então, ao invés de portar uma arma e demonstrar que está portando, quanto mais velado ela estiver, mais seguro você vai estar. E para proteger alguém, você tem que primeiro se colocar em segurança para saber reagir ou não. É uma fração de segundo. Os policiais estão aí todos os dias na rua defendendo a sociedade, armados. Como o vereador Alberto Barreto muito bem colocou, né? Também é CAC e excelente atirador, assim como eu. O CAC pratica muito mais que as forças policiais. Muito mais. Não quer dizer que efetivamente ele saiba mais que o policial que tem todo um treinamento. Mas em matéria específica de tiro, o CAC realmente sabe e atira muito mais que muitos policiais. Bom, na academia de polícia, quando você faz o curso lá, você dá seus 20 tiros, 50 tiros, te dão uma arma e fala, vai ser feliz, né? Cuidado. Então a gente fica muito feliz em começar a discutir isso na casa. Eu proponho aí que a gente estenda essa discussão, convide as autoridades a participarem para que não fique uma coisa unilateral, onde só os CACs falam, né? Vamos ouvir as autoridades e vamos discutir, porque quando a gente une forças, né? A gente é unido, a gente precisa ser organizado agora, porque a gente precisa discutir isso não só no âmbito municipal, nós vamos levar isso para o âmbito federal, onde realmente as coisas acontecem. Hoje no Brasil você pode ter uma arma registrada junto à Polícia Federal, que é o SINARME, e temos o Exército, que é o sistema SIGMA. São coisas totalmente distintas, com regras diferentes, com quantidades diferentes. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai passar a tarde inteira discutindo sobre arma de fogo, sobre caçador, atirador e colecionador. Mas o intuito aqui é que realmente a categoria dos CACs é uma categoria que cresceu muito. É importantíssimo que ela seja reconhecida pela exposição, pela segurança de estar portando uma arma de fogo, sabendo que aquele cidadão que está naquela condição passou pelos requisitos mínimos de treinamento, exames psicotécnicos, tem a capacitação e porta uma arma de fogo em segurança. Eu fico muito preocupado com algumas escolas, com alguns clubes, pela segurança dos usuários. Eu acho que, eu brinco que nós temos o módulo 1 que você carrega para o resto da vida. Segurança em primeiro lugar, coloque-se em segurança para proteger o outro e trate a sua arma como se ela sempre estivesse carregada.
Obrigado, vereadora Vivi. Eram essas as minhas considerações. Obrigada, vereador Marcelo Macedo. Próximo vereador, deixa eu registrar a presença do vereador Gessé Silva, que também se encontra nesta audiência. E o próximo vereador com a palavra, o vereador Moisés Pirulito. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres vereadores, munícipes. Cumprimento todos os CACs. Cumprimentos a todos os munícipes que estão na galeria. Em especial, a nossa classe aí da proteção animal, a qual tem uma boa parcela aí nos representando hoje. Também que eu gostaria de esclarecer algumas coisas que foram mistificadas, né? E o Barreto trouxe bem esse termo. Às vezes a política não é o que é o que parece, né, Vivi? Impressionante como uma sigla do CAC, que é colecionador, atirador esportivo e caçadores, tornou um holofote em cima da caça, onde começaram a bater nesse vereador. Não só em mim, como outros vereadores. Mas, enfim, quando a vereadora Vivi, que está presidindo com propriedade essa audiência de hoje, ela veio me convidar para assinar junto um requerimento solicitando uma audiência pública para tratar dos assuntos sobre os CACs de corredor, não foi, vereador Vivi? Falei, não, assino junto, até é bom esse vereador também participar, discutir, ouvir, saber o que está acontecendo nessa casa. Só que para alguns maus entendedores, eu acho que eu fiz mal de dar o meu nome lá para participar, para estar à frente. Acho que soou mal, vereadores, hein, vereador Richard? Acho que entender, vereadora Vivi, que eu sou a favor da caça, sendo que nem tem caça aqui em Taubaté. Não tem liberação, não tem caçador. Como que conseguiram levantar uma questão dessa? Aí eu tenho que chegar no plenário aqui, enquanto eu estou conversando com alguns amigos protetores, eu tenho que ouvir de uma senhora, que decepção, viu, vereador? O senhor é a favor da caça? Pelo amor de Deus, tem que saber ler e interpretar um documento. Leia e entenda o documento, para depois falar besteira. Eu quero deixar bem claro aqui nessa tribuna, eu sou contra o rodeio, respeito quem gosta, tem quem goste, beleza, sou contra, por eu ter assinado uma vez, ou votado, num parecer do nosso presidente daqui da casa, o Paulo Miranda, que fez uma moção de aplauso a um cidadão que saiu de baixo, era catador de reciclagem e ganhou competições pelo mundo afora do rodeio. Fui assinar uma moção de aplauso, apanhei pra caramba da proteção animal, porque deu a entender que esse vereador é a favor do rodeio. Como falta interpretação, meu Deus do céu! Assinar uma moção de aplauso não vai mudar a vida de ninguém, não é projeto de lei. Assinar uma moção de aplauso para um cara que saiu de baixo e venceu na vida, qualquer um pode fazer. Agora, assinar para participar de uma audiência pública nessa casa, para debater sobre os CACs, tem algum mal nisso? Agora, alguém levantou essa lebre de caçadores, levantou errado, equivocadamente, e um monte de gente comprou as ideias. Quero deixar bem claro aqui para a TV Campo, para você que me acompanha na sua casa. Esse vereador é a favor da causa animal, é contra a caça e contra o rodeio. Quando for projeto que estiver passando nessa casa, vai ter problema com esse vereador, sim. E eu vou participar de tudo que tiver nessa casa. Foi para isso que eu ganhei como vereador. Não foi para mim ficar nos cantos aí fugindo de audiência pública, fugindo de discussão, de debate. Eu sou homem, eu não tenho medo de cara feia. Pode me atacar à vontade pelo que você entendeu. Eu não tenho medo de discussão. Se eu tivesse, eu não entrava para vereador, onde a vida da gente é exposta nas redes sociais. Muita pessoa entende uma coisa e já vai atacando. Calma, respira, leia e entenda para depois falar besteira. Hoje nós temos um bando de juízes nas redes sociais. Um monte de juiz que não tem mandato, mas gosta de julgar as pessoas. Pré-julgamento devia ser crime, sim. Eu respondo pelos meus atos, eu respondo pelos meus votos, eu não fico em cima do muro, ou é sim ou é não. E eu participo sim do debate e nunca vou fugir, porque foi assim que eu consegui conquistar e chegar aqui. Eu não caí de paraquedas aqui não. Então vocês me respeitem, viu, dona Vera? Se falar bobeira vai ouvir sim. Eu votei a favor da Associação da Senhora, para mudar o nome, ajudei junto com o Serginho, para ter vários votos aqui dos vereadores.
Porque eu entendo, eu não levo para o lado pessoal. Eu sei que a senhora tem indiferença comigo. Não tem problema. A senhora tem esse direito e tem que cobrar mesmo. Se a senhora não concorda com alguma coisa, se posicione, mas não fala besteira, não fala mentira. Amanhã estaremos lá na discussão do Compibeia. Depois da manhã, né? Depois do dia. Amanhã a sessão, quarta-feira é a reunião. Estaremos lá, viu, Afonso? Vamos com o pessoal em peso lá para a gente discutir isso. Olha, eu quero parabenizar a vereadora Vivi por essa discussão desse projeto, embora seja algo lá no Senado Federal. Mas nós temos que discutir, endossar. Essa casa é uma casa do povo, é uma casa de leis, é para discutir mesmo. Mesmo que esteja em outra esfera, como é o caso desse projeto, a gente tem que discutir nessa casa. Agora, o que não pode é jogar para a galera, começar a levantar situações equivocadas e jogar os vereadores contra o pessoal da proteção animal. Legal, né? Na hora de a gente, como vários vereadores aqui, destinar emendas em positivo para a causa animal, ninguém achou ruim, né? Na hora da gente fazer a cabeça dos vereadores sobre a importância da causa animal, ninguém falou nada. Agora, vai falar alguma coisa na palavra rodeio, vai falar alguma coisa em questão à caça. Eu não sou a favor de caça. Vou deixar bem claro para vocês e para você que está assistindo da TV Câmara. Desculpa a minha exaltação, mas tem hora que tem que pôr para fora. A gente vai enchendo de informações, de ataques nas redes sociais, aí a gente chega uma hora que explode. Eu sou pai de família, sou trabalhador. Enquanto eles estão me acusando, falando um monte de coisa, eu estava sábado e domingo na UPA trabalhando, fiscalizando. Então eu quero fazer o meu trabalho bem feito, mas pelo amor de Deus, fecha a matraca. Bom, são essas minhas considerações. Eu dei aqui a explicação a qual os meus eleitores, os simpatizantes da causa animal, os protetores dos animais que acompanham o nosso trabalho, estão nos assistindo e mereciam. Eu não me posicionei nas redes sociais, mas estou posicionando aqui agora, nesse momento. E eu agradeço a contribuição, o entendimento, a compreensão dos vereadores e todos que estão presentes nessa casa. São essas minhas considerações. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Moisés Pirulito. Próxima vereadora seria a vereadora Elisa. Ela teve que se ausentar para uma reunião e ela já volta. Agora é o vereador Bonergi. Muito boa tarde, presidente Vivi da Rádio, a todos os presentes aqui, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pela rede mundial de computadores. Bom, eu de verdade queria parabenizar a presidente e a vereadora Vivi por esse debate, né? Apesar de que o vereador Macedo e o vereador Alberto muito me representaram aqui com suas falas, né? Eles por terem conhecimento legal do que se trata aqui hoje, em que pese a maioria dos vereadores aqui sejam armamentistas, assim como eu, né? Com relação à caça, que a gente não devia nem tratar desse assunto aqui, da caça, senão desvia o foco. Aqui não é uma audiência para tratar de caça, mas a praga ela tem que ser combatida, seja ela do gafanhoto, ou do porco, ou do morcego, ela tem que ser combatida, sempre foi assim, para não haver desequilíbrio ambiental, né? Mas parou por aí. A discussão aqui é outra. A discussão aqui é o seguinte: o policial militar que vai atender uma ocorrência e o motorista é obrigado a ficar tomando conta da viatura e do armamento que está lá na viatura, enquanto os demais estão fazendo um pente fino na área da ocorrência. A arma ela não pode ficar sozinha. Como foi bem colocado aqui, se um CAC, no seu deslocamento, ele precisa fazer uso de um banheiro, no seu trajeto, ele precisa fazer uso de um banheiro. E se ele deixar o armamento no carro, onde quer que seja, e ele vai estar longe do armamento, portanto, não vai ter visão com relação a isso, com o policial militar acontece a mesma coisa.
as nossas armas, elas têm que estar protegidas pela gente. Os CACs, eles são capacitados para fazer uso do armamento. Eles são capacitados. Então, a conta não está fechando. A gente tem que atar ali as pontas, porque não fecha, você não sabe. Então, se você deixa o armamento ali para que a população, entre aspas, os malfeitores, que sabe que você é um CAC, que sabe que você é um policial, e bandido é assim mesmo, ele gosta da coisa fácil, né? Ele vai se apoderar desse armamento, e é lógico que o bandido, ele não vai pegar esse armamento para fazer competição. Ele não vai usar esse armamento para competição. Ele vai usar contra a população, contra nós, contra vocês. Então, eu sou muito a favor de que a legislação ela seja corrigida, né? Que ela seja adequada aos dias de hoje, porque é muito fácil a gente enquadrar ou prender um CAC por uma situação dessa, enquanto os morros e as periferias estão aí a toda sorte. Ninguém entra, é proibido a fiscalização, as fronteiras nossas não são, até porque são mais de 8.000 quilômetros de fronteiras, né? Não dá para cobrir toda a fronteira, mas o armamento ilegal entra por ali, e eu acho que a discussão aqui é essa, é do CAC ter o porte de arma para que ele possa portar e ele se proteger e também fazer a proteção de outrem, fazer a proteção de uma pessoa indefesa. Ora, eu já sou a favor de que todo cidadão que seja capacitado possa fazer uso do armamento. Eu já sou a favor disso, que todo cidadão, que as mulheres possam se armar. Eu quero ver uma mulher ser estuprada. Eu quero ver. Nos Estados Unidos, quando tem uma bandeira de uma residência, a bandeira americana, aquilo ali significa que aquele cidadão, ele possui arma na casa dele. Vereadora Vivi, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá, então está lá, a bandeira dos Estados Unidos está lá. Qual casa a senhora acha que vai ser tentada um assalto? Qual casa a senhora acha que vai ser invadida? Essa que tem a bandeira americana ou a que não tem? As casas que não tem? Então, o CAC ele tem que ser protegido, sim. Todo cidadão capacitado, todo cidadão, seja ele homem ou mulher, ele tem que ter essa prerrogativa. Nós temos que libertar de vez esse país desse preconceito de que a arma é que gera violência. Como muito bem disse aqui, sabiamente disse o vereador Macedo, não é a arma que gera violência, não é o carro que gera violência, não é a motocicleta que gera, é quem a conduz. É quem a conduz. Então, se o CAC ou o policial ou qualquer um do povo cometeu uma infração ou um crime, que seja punido. Que seja punido por isso. Mas que seja punido. Não da forma que aliás,
esse país tem uma coisa que é interessante, né? Aqui se você mata um animal, o crime ambiental, ele te deixa preso, sem direito a recurso, flagrante. Se você mata uma pessoa, não. Se você mata uma pessoa, aí você... Uma coisa, sabe? Então, esse país, ele te deixa preso por isso, ou então por não pagar a pensão alimentícia. Aí você está preso, é preso. Então, eu acho que essa discussão é válida, mas que a gente precisa entender que essas ferramentas de trabalho, no caso aqui nós estamos falando do armamento, que é uma ferramenta de trabalho, como o caminhoneiro tem o seu caminhão para trabalhar. Agora, se ele vai andar cheio de rebite, ou se ele vai andar dopado, aí é outra coisa. Os outros caminhoneiros responsáveis não podem pagar por isso. Nós temos problemas com todas as profissões, todas. E responsabilidade existe em todo lugar, inclusive aqui dentro dessa casa. Então, eu acho que nós não podemos penalizar essas pessoas sob pena de eles serem alvejados, não poderem se defender, tampouco defender a vida de outrem, né? E eles têm, como disse também aqui o vereador Macedo, um treinamento exaustivo, porque o nosso Estado, ele não oferece isso ao policial. O policial tem que se virar e comprar sua munição em que pese o nosso treinamento de polícia seja eterno e a gente está sempre se modernizando, se adequando. Isso é fato. Mas não podemos desqualificar aqui os CACs. Não podemos, porque eles estão em permanente treinamento também. Tá certo? Muito obrigado, era isso que eu tinha a considerar. Obrigado ao vereador Bonerge. Eu quero destacar aqui a presença da Cássia, assessora parlamentar do vereador Neneca. Peço ao vereador Alberto que tome o meu lugar para que eu possa fazer uso da tribuna. Mais uma vez, boa tarde a todos, aos telespectadores que nos acompanham agora pela TV Câmara, a todos presentes. Eu fui procurada pelo Gustavo, através do meu assessor Lucas, o Evandro, o Eduardo, e eles trouxeram para mim essa situação. Confesso para vocês que eu nem sabia o que significava CACs. Eu nem sabia o que era um CACs. Eu nem sabia que existia. E quando eles falaram para mim que a reunião seria com atiradores, colecionadores e caçadores, a primeira pergunta que eu fiz para eles: caçadores? Como assim? Então não quero receber, não. Foi o mesmo susto que o vereador Douglas Carboni levou quando ele também deu de frente com essa audiência. E eu não o culpo, eu não o julgo, até mesmo vocês presentes aqui, defensores da causa animal. Eu também sou, o vereador Douglas Carboni vive me citando nessa tribuna. Sabe que eu mandei aí emenda para o hospital veterinário, ele sabe a minha luta junto à zoonose com ele sempre pôde contar com as minhas emendas para ajudá-lo na causa animal, que é uma causa que eu admiro muito o trabalho dele. Ele tem feito a diferença, na pandemia foi o vereador mais votado pelo trabalho que ele exerce a causa animal. E eu entendo a preocupação dele quando se trata dessa audiência. Só que nós, vereadores, a gente costuma se falar. E dessa vez o vereador Douglas Carboni, ele não me procurou para entender melhor. Ele fez o vídeo e acabou agindo na compulsão. E agora a gente está aqui, ele está aqui, parabenizo a presença dele, para a gente realmente fazer o que essa casa tem que fazer, é discutir projeto. Nós já tivemos tantos projetos polêmicos aqui, e a gente discute para ver a qual situação nós vamos chegar e concluir. Então é para isso que serve essa casa.
Não tem problema nenhum o vereador pedir uma audiência pública. Não tem problema nenhum o vereador, como o vereador Moisés Pirulito, que defende a causa animal, assinar a solicitação pedindo uma audiência pública. O vereador Douglas Carboni podia ter assinado, como defensor dos animais, inclusive, para que a discussão aconteça. Uma audiência pública nada mais é que um momento para a gente discutir o que vai ser melhor para a nossa cidade. Quando eles me procuraram pedindo o seguinte projeto de lei, escutem. Reconhece no município de Taubaté o dia 9 de julho como Dia Nacional dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores e suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal número 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Então, o que eles me procuraram pedindo? Hoje, muitos deles, eles não podem abrir aqui claramente, mas eles têm armamento na casa deles, por ser colecionadores, caríssimos. A gente fala de arma de mais de 120 mil reais. Então, para você ser um CACS, além de você passar por todo aquele teste, por toda a ficha limpa, por toda aquela burocracia que já foi dito a eles, você ainda também tem que ter um dinheiro para você comprar sua arma. Então, não é para qualquer um. E quando eles têm isso dentro da casa deles, esse bem valioso, eles já estão em situação de risco com sua família. Porque a bandidagem invade o exército para roubar arma. Esses dias nós tivemos um caso que o bandido, ele invadiu a delegacia de Tremembé. Alguém viu isso? Para roubar a arma dentro da delegacia. É muita ousadia. Imagina um pobre coitado desse, com a sua família, com os seus filhinhos dentro de casa. E é isso que eles estão pedindo. Eles estão pedindo para que a gente faça o reconhecimento que eles são um risco e que eles possam ter abertura para chegar à Polícia Federal, apresentar que eles têm reconhecimento e tentar tirar o seu porte de arma. Passar por toda aquela burocracia que a gente já sabe que não é qualquer um que consegue tirar o porte de arma. Você tem que apresentar ali que você ou você é autoridade, você passa por ameaças. Gente, a coisa mais difícil do mundo é você conseguir chegar à Polícia Federal para você tirar seu porte de arma. E eles são, vereador Alberto, aumenta meu tempo. E eles são muito capacitados a tentarem, e é um direito deles de tentarem tirar seu porte de arma. O reconhecimento que eles trabalham em risco vai ajudá-los a tentar, possivelmente, tirar o seu porte de arma. Agora, nós vivemos um mundo de muita violência. Como o vereador Macedo colocou aqui, quem assiste televisão é o tempo todo violência. É o povo do mal armado e o povo do bem desarmado. A gente tem um episódio aqui daquela deputada Sastre, que estava no ponto de ônibus, uma policial, ela estava paisano, ela foi buscar o seu filhinho na escola e estava com mais 3 mulheres no ponto. Veio um vagabundo para tentar armar, roubar e atirar contra elas. E ela estava armada e conseguiu proteger aquelas mulheres. Então a arma de fogo, ela não é nenhum mal, não, ela é mal na mão de bandido. Ela não é ruim na mão de pessoas do bem. Mas nós também não estamos aqui discutindo sobre a liberação de arma de fogo. Nós aqui estamos discutindo para que a gente inclua o dia do CACS, que é o dia 9 de julho, e reconhecimento que eles trabalham em risco para que eles possam usar esse documento para ir à Polícia Federal e tentar tirar o porte de arma deles. Que mal tem nisso? Ninguém falou em caça. Se falasse, eu seria a primeira a me manifestar. Eu morro de medo de rato, mas não tenho coragem de matar um rato. É uma peste, é uma praga, eu morro de medo. Eu já dormi fora de casa porque o rato dormiu dentro de casa, eu não tive coragem de matar ele. Imagina a gente liberar a caça e matar animal, jamais. Então vocês que são representantes, junto ao vereador Douglas Carboni, que eu admiro muito a preocupação dele, tem que ter mesmo, fiquem tranquilos. Nós estamos fazendo essa audiência pública hoje, principalmente para explicar para todos o que foi o pedido desses meninos nessa casa. Isso já existe, isso já tem lei federal, não somos nós que estamos criando nada. A gente só pode legislar com o reconhecimento do dia. Como tem qualquer outro dia, vai ter o dia do CACS, para que eles possam comemorar. É isso que eu queria deixar esclarecido para vocês. Nós não estamos aqui para julgar nenhum vereador, nem o vereador Douglas Carboni. Ele está defendendo a bandeira dele, ele está defendendo o que ele acredita.
talvez por falta de entendimento, ele se precipitou e está aqui hoje também, democraticamente, para entender e aprender sobre, como vocês. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, a gente tem que tomar cuidado de pontuar as pessoas. Assim como a gente não quer fake news para a gente não pode fazer para o próximo. A gente não pode denigrir a imagem das pessoas. Temos que tomar muito cuidado com isso. E eu queria deixar o meu questionamento a vocês também. Eu queria saber se vocês têm arma na casa de vocês e se avalia em quanto, mais ou menos, para a gente ter ideia. Vocês podem responder depois no final. Me dá mais um tempo. O que eu falei aqui, o bandido invadindo a casa de vocês hoje, vocês podem se defender? Ou, se vocês estiverem em trânsito, parar num posto e serem assaltados, vocês podem proteger a sua família que está dentro do carro, o seu material de arma e a sua vida? Eu quero deixar essa pergunta. E queria perguntar também, Taubaté tem estande de caçadores? Existe caça em Taubaté? E a última pergunta, quantas mulheres já são CACs hoje? Vocês têm números para passar para a gente? Bom, enfim, era isso. Acho que eu fui bem esclarecedora. É uma casa de leis, a gente precisa debater, a gente precisa discutir, mas principalmente, nós temos que ter a mente aberta, estudar, entender, antes de apontar o dedo. A gente já está vivendo um mundo muito podre de julgamento, apontamento. Vamos estudar antes de falar. Fake news está comendo solto. Tá? Essas são as minhas considerações. O meu próximo a falar é o vereador Douglas Carboni também, que ele está na relação. E eu acho que ficou bem entendido. Obrigada, gente. Próximo vereador na tribuna, o vereador Douglas Carboni. Boa tarde, vereadora Vivi, os senhores vereadores, munícipes aqui presentes, você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, ao qual me dirijo os protetores dos animais. O javali foi trazido para o Brasil, ele não veio sozinho de barco, alguém trouxe. Se ele está sofrendo hoje, é porque a irresponsabilidade do ser humano não tem a consciência que aquilo não é o habitat dele. Então, se nós estamos tomando uma atitude administrativa pelo governo em caçar esses animais, porque infelizmente alguém teve a ideia de que podia vender essa carne. O capitalismo gritando, inclusive colocando em risco a vida de várias pessoas, como colocou aqui meu colega vereador Alberto. Mas eu falava ali com o meu colega Serginho e também com o presidente, entenda a angústia de vocês, mas eu não posso deixar de falar que o requerimento falava de caça, está escrito lá. O português é claro, né? Então, assim, deixar muito clara a posição desse vereador, que mais uma vez ele tem que fazer o registro público de que muita coisa sobra para os protetores, para nós protetores, para infelizmente ter que resolver os problemas depois. Como nós estamos falando aqui, o javali veio para cá, alguém trouxe para cá, querendo tirar uma vantagem da produção dessa carne, né? E está aí o problema instalado. E mais um problema, vereador Serginho, nós vamos ter um problema em aprovar o projeto da vereadora Vivi se ela apresentar nesta casa. Porque tem que ter 5 eventos consecutivos para serem reconhecidos publicamente. A lei fala isso, vereador Gessé, não é isso? Então, e a gente tem um outro problema que era que parabenizar foi cirúrgico o meu colega vereador Macedo. Macedo sempre muito técnico. Tinha que estar a Polícia Federal, tinha que estar o Exército Brasileiro, tinha que estar a Polícia Civil para discutir esse tema. Porque nós estamos correndo atrás do rabo. Eu vi a angústia de um rapaz veio falar, sou pai de família, estou correndo risco. Mas não somos nós que legislamos sobre isso. Nós tivemos um guarda municipal que foi preso em Minas Gerais, porque o porte de arma dele é do estado de São Paulo. Porque nós não podemos discutir isso. E eu me recordo muito bem, militância do vereador Bonerge, do vereador presidente desta casa, Paulo Miranda, para que os guardas pudessem receber o porte de arma. Mesmo a contragosto de muita gente, fui atacadíssimo na internet. Mas eu falei, olha, um guarda nosso, na antiga Fast Wave, quase morreu, porque ele não estava armado. Porque o bandido chegou lá, ele não chegou para poder entregar rosas
pro guarda. Ele quase morreu. Então essa discussão tem que ser bem ampla, mas de uma forma mais tranquila e bem clara, que nós vamos discutir um assunto e que cabe à Polícia Federal e ao Exército. Ah, nós vamos criar o dia aqui, legal. Quais atividades foram criadas nesses últimos anos? Quais as comprovações dos últimos anos? Qual a relevância cultural para o município? Relevância financeira? Não sou eu que falo isso, a lei fala isso. Mas eu quero afirmar, infelizmente vocês têm uma sigla lá que é de caçador, que eu tenho dificuldade em apoiar. Tenho dificuldade em apoiar. E essa é a minha bandeira. A vereadora Vivi falou muito bem, com grande propriedade, sempre me apoia na causa animal, sempre me ajuda, tem que ser justo. Mas a palavra caçador já me dá arrepio, porque a margem da lei, muitos vão se achar no direito. A gente tem caso de policial que o cachorro rosnou para ele, ele matou o cachorro. Ou não estou mentindo isso? As reportagens estão aí. Então, pessoas bem intencionadas, vocês estão bem intencionados em discutir de forma mais ampla, mais tranquila, mas a minha preocupação e a minha posição política é essa. Quando eu falei aqui para o pessoal que eu sou contra o rodeio, eu não mudei de lado, a meu lado é o mesmo. E muito tranquilo, porque eu estou vereador, não sou eterno vereador. Então as contribuições minhas têm que ser técnicas e objetivas, e as bandeiras que eu defendo nesta casa. E mais uma vez, eu entendo a angústia de vocês em se deslocarem sem segurança, porque da mesma forma que vocês têm problemas, nós também temos problemas, porque, por exemplo, nós políticos, muitas vezes desagradamos um grupo que acha radical, que acha que a gente é contra. E vocês têm um problema mais sério, vocês têm armas e pessoas, a vereadora Vivi falou muito sério, entraram dentro de uma delegacia para roubar a arma. Então nós não estamos falando de gente boazinha, nós estamos falando de bandido, marginal, quadrilha, e que nós nos preocupamos. Aí vem a relevância de dizer, olha, a gente reconheceu publicamente essa pessoa, mas nós não vamos garantir que a polícia dê esse aporte de arma para vocês, a Polícia Federal nem o Exército, porque quem vai garantir isso é a lei. O vereador Paulo Miranda me disse aqui, olha, eu sou policial aposentado, e de tempo em tempo eu tenho que fazer uma reciclagem para que eu possa continuar com o meu porte de arma. Eu falei, nossa, mas já está aposentado? Exige, a Polícia Federal, o Exército exige dele, que foi policial por 30 anos, vereador Serginho, e que ele faça a reciclagem. Então assim, nós não vamos mudar isso que está na legislação federal, não tem como. E quanto mais a gente reconhecer quem são vocês publicamente, mais risco nós vamos trazer para a vida de vocês. Porque nós não vamos poder entregar para vocês a segurança que vocês precisam e merecem. Precisam e merecem. Só que aqui é uma Câmara de Vereadores, não é o Congresso Nacional. E eu quero finalizar, senhora presidente, dizer que o debate sempre qualificado, mas eu quero reafirmar. Se o javali está hoje destruindo lavouras, é porque alguém quis ganhar em cima da vida desses animais. E infelizmente. E não é só isso. Outros animais, nós tivemos agora, graças a Deus, que conseguiu uma piton que escapou. Também aqui no Brasil, vereador Gessé, e que poderia colocar em risco toda uma fauna e uma flora aí, no Brasil. Então, quero encerrar dizendo o seguinte, contem comigo dentro da legalidade, dentro do que for possível, mas eu não apoio caça, mesmo aquela, porque se hoje o animal está fazendo o que está fazendo, é porque alguém errou lá atrás, e é importante identificar quem errou. Porque essa pessoa sim deveria ser processada, essa pessoa deveria ser criminalizada por uma situação como essa. Então quero encerrar dizendo o seguinte, posturas, sempre nós vamos ter as ideias controversas, mas não consigo apoiar com a palavra caça. E só para registrar, a Comissão de Justiça vai analisar de forma técnica, vereadora Vivi, se os eventos já aconteceram, se eles foram registrados, se eles têm, porque a legislação, se nós vereadores temos uma legislação específica, nós temos que cumprir essa regra aqui também. Muito obrigado. Perfeito, vereador Douglas Carboni. Eles até anotaram aqui para responder esse questionamento do senhor, tá? Próximo vereador. Vereadora Elisa não voltou ainda. Vereador Paulo Miranda não está mais. Vereador Serginho.
pela ordem, vereadora, enquanto o vereador Serginho se caminha ali para a tribuna... Só rapidamente, está encerradas as inscrições de quem vai falar, tá bom, gente? Pode falar, vereador Alberto. Só para deixar uma questão clara para as pessoas, que propriedade onde tem um caçador legalizado, caçador ilegal não entra. Obrigada, vereador Alberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Vivi, que preside esta audiência. Nobres colegas aí que compõem a mesa de trabalho, vereadores, vereadora, munícipes, CACs, protetores de animais que estão presentes aqui participando desta audiência. Como bem dito aqui pelos que me antecederam, todos vocês têm conhecimento e sabem que a competência para legislar sobre tal assunto é da União. Muito pouco podemos fazer para ajudar, auxiliar nessa questão que vocês tanto aí lutam para que tenham posse, então, e o porte de arma para garantir, então, a vida de vocês que estão aí em trajeto. Fico muito preocupado também com os colegas aí, policiais militares, aposentados, que durante toda a sua vida garantiram a vida da sociedade. Se não garantiram, pelo menos tentaram garantir a vida do cidadão. E eles também sofrem o mesmo risco de estarem aí expostos a N situações contra a sua vida. E aí temos aí então, né, colecionador, atirador esportivo e caça. E aí muito nos causa a consideração, porque nós temos já a legislação federal que trata do assunto, e aí vem um grupo então aí de 1 milhão de CACs lutando então por um direito que vocês têm já garantido por legislação, só que o que vocês querem é um pouco mais. Então, como temos aí uma eleição próxima, como são aí 1 milhão aí, é pegar esses candidatos, né, pré-candidatos que estão aí lutando e querendo aí um espaço lá dentro do Congresso Nacional, seja ele na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, que vocês possam então buscar e dar apoio para esses que vão defender a causa de vocês. A audiência aqui é para criar o dia, vai favorecer, levar essa informação para o candidato que vocês vão estar apoiando. O Taubaté criou o dia do CAC, lá na cidade de Taubaté. Vocês vão então poder levar essa iniciativa para outros municípios, para fazer com que, se pudéssemos, né, os 5.600 municípios que temos no Brasil pudessem criar esse dia. Aí sim, vocês teriam força, os deputados e senadores poderiam abraçar a causa de vocês e aí sim, eles lutarem por esse direito que vocês buscam. Legislação temos, só que o que precisa? Reconhecimento de direito, mas onde? Na esfera de competência. Aqui, muito pouco podemos fazer. Haja vista aí as demandas da GCM que vem até nós aqui e ficamos muito de mãos atadas. Por quê? Porque necessitamos de legislação da União para garantir pelo menos o mínimo para esses colegas, né? O Douglas colocou uma situação aqui de um GCM que estava portando uma arma e está preso. Então, a situação de vocês não é fácil. A vereadora Vivi já fez os questionamentos, vocês vão responder para nós a situação que vocês estão expostos dentro da casa de vocês, dentro do lar de vocês, aquela propriedade que vocês têm que defender com unhas e dentes. Muitas vezes você atirar com a sua arma, muitas vezes você pode aí ficar preso. Por quê? Porque você foi defender a sua família. Então, olha só a dificuldade que nós temos, né? Ser um colecionador, ter uma quantidade grande de arma lá, de repente, na necessidade, pegou uma arma de porte maior e de repente você ter que ficar preso porque tirou a vida de um bandido, né? Naquele instante você não tinha a arma que você poderia utilizar, né? Aquela de pequeno porte. Então,
não domino essa questão aí, não domino mesmo, tá? O meu conhecimento é muito aquém do que vocês pleiteiam aqui para nós, mas referente à competência, só a União que vai poder ajudar essa demanda de vocês aí, mas criando o dia é uma luta que vocês já iniciam aqui na cidade de Taubaté para levar para aqueles que possam atender a demanda de vocês. Presidente, obrigado. Obrigada, vereador Serginho, sempre muito técnico, com muito conhecimento. Eu agradeço aí a colaboração. Próximo vereador, vereador Gessé Silva. Muito boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde, presidente, vereadora Vivi, qual cumprimento as demais autoridades na mesa, nossos amigos, vereadoras, vereadores, aos munícipes, aos colegas que estão representando aqui várias entidades, classes, enfim. Quero parabenizar pela iniciativa e confessar também que, assim como o vereador Serginho, estou muito aquém de conhecimento e eu valorizo muito, vereadora Vivi, uma audiência pública, porque é um momento que nós temos a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento, de se aprofundar num assunto. Vi aqui vários depoimentos, uns mais calorosos, outros menos, mas o importante é a gente saber o que a gente está trabalhando, é saber o que vem por aí. Sabemos que sempre vai ter, o parlamento é isso, né? A divergência faz parte da nossa vida aqui no dia a dia, mas sempre buscando um objetivo comum. Eu costumo dizer que a audiência pública, a vereadora Vivi sempre acompanha as minhas também, fiz questão de estar aqui para apoiar a sua audiência, mas pelo tema também importante que é. Hoje estou presidente da Comissão de Esportes, tem a ver um pouco com aquilo que eu também milito na área esportiva, como está ali a sigla falando, mas vim mais para apoiar, para poder absorver tudo de bom aqui e no futuro de um projeto vir até o plenário é soberano, nós iremos analisar e cada um vota com a sua consciência. Mas para que eu vote com a consciência tranquila, eu preciso entender um pouco mais da matéria. Como eu já disse, não tenho domínio sobre armas, péssimo atirador, que eu já tive a oportunidade de trabalhar como vigilante, né? De vigilante, mas era fraco, tudo é o dia a dia. Então eu confesso que eu vou lá porque a gente aprende. Várias pessoas passaram por aqui, os meninos que estão pleiteando aí esse projeto de lei, mas nós estamos aqui mais para colaborar, para dar o apoio, ouvir, que é importante. A audiência pública, tem pessoas em casa, com certeza dúvidas já foram sanadas e se não foram, irão nas suas respostas. Sinto falta também de autoridades da área militar, mas segundo a vereadora Vivi, eles não podem participar, pelo que ela me passou ali, aí fica mais complicado, mas era legal, que é um espaço que a população participa, que todo mundo está sabendo qual o objetivo de uma audiência como essa, o que eles pretendem com isso, qual o benefício que vai trazer para a cidade de Taubaté, para a comunidade, para a sociedade. Porque a gente sabe que são pessoas de bem que estão aqui hoje, que vieram à casa do povo colocar, né, os seus posicionamentos, trazer à luz para que todos saibam um pouco mais, assim como eu, que sou leigo no assunto, entenda um pouco mais do que se trata, né, essa pauta de hoje. Vereador, eu estou aqui para colaborar. Eu acredito que o projeto sendo protocolado tramitará nas comissões. Com certeza, acho que passa na minha, que é de esporte. E tramitando, vindo para o plenário, acho que é o melhor lugar de definir o voto é aqui, né? Nós todos temos direito a um voto, cada um vota com a sua consciência e com o seu conhecimento, que eu até gostaria de sugerir, vereadora Vi, para que possamos ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Por exemplo, hoje, um informativo para a gente, porque tenho certeza que assim como eu, deve ter uns 10 aqui que não manja nada. E é legal a gente saber do que se trata. Por isso é importante um momento como esse, um espaço
que você que está na sua casa acompanhando, e com certeza vai ser reprisada essa audiência, vai poder acompanhar esse assunto tão discutido nessa tarde. Vários vereadores passaram por aqui, todos trouxeram aquilo que entendem, que acreditam, aquilo que defendem também. Eu acho importante isso. Então, para que tenhamos resultados plausíveis, a audiência pública tem que ter, no mínimo, resultado favorável. Talvez não seja favorável para mim ou para vocês, mas o equilíbrio tem que existir sempre. E esse é o objetivo dessa casa sempre, em trazer o equilíbrio para que a população sempre saia ganhando em tudo isso. Obrigado. Obrigada, vereador Gessé. Último vereador a participar. Agora nós vamos à participação da população. Pela rede social, nós tivemos uma perguntinha só, então eu já vou deixar registrada, para depois a gente já chamar o pessoal que está aqui. Já encerrei. O Sidney Campos Ribeiro pergunta: na audiência de hoje, tratará sobre as penalidades ou providências causadas por acidentes ou incidentes que atinjam pessoas, mesmo acidentalmente, por pessoas habilitadas legalmente? Gostaria... entendeu a pergunta? Ele está querendo perguntar se há acidente ou incidente entre as pessoas, elas são todas habilitadas? São todos CACs que acontece isso? Eu já te dou essa. Gostaria de saber se serão tratados dentro da nossa audiência deveres adicionais aos CACs legalmente inscritos. Então eu vou deixar a pergunta para você aqui, para você responder depois. E nós vamos à primeira participação. Cada um de vocês vai ter 2 minutos para falar, tá? Porque o intuito da audiência era demonstrar bem para vocês o que era, e agora vem... Então, assim, é justamente fazer a pergunta. Se vocês forem querer explanar alguma coisa, não vai dar tempo. E, infelizmente, eu não vou poder acrescentar tempo. Então, eu não quero ser deselegante de estourar o tempo e vocês ficarem sem a fala em tribuna. Então, são 2 minutos para vocês fazerem a pergunta e o questionamento de vocês, tá? O José Eugênio Miné. Cadê ele? Está aqui? Seu José, por gentileza. O senhor tem 2 minutos para sua fala. Boa tarde a todos. Eu acho que é um tema extremamente importante para ser discutido aqui, principalmente em Taubaté e no Brasil como um todo. Bom, eu quero fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte: qual que é o caminho para você se tornar um CAC? Porque eu vi que tem que fazer teste psicológico, tem que fazer avaliação, tem que dar tiro, tem que a polícia dizer se você pode ou não, né? Então, qual seria esse passo a passo até você ter as qualificações, mas ainda, pelo que eu entendi também, vai depender do Exército falar: não, tudo bem, você vai ser um CAC. E aproximadamente, quanto custa isso, né? A outra pergunta é assim: eu vi o pessoal falando também de terapia, né? Que isso virou quase uma terapia. Eu gostaria de entender como é que pode o cara dar tiro e ser terapêutico. Tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigada, seu José. Próxima pergunta é da Kátia Casemiro. A Kátia, cadê a Kátia? Ela tá aí? Tá vindo. A Kátia é do Instituto Profauna. O próximo vai ser o Afonso. Depois a Regina e por último a Renata. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos. Eu represento o Instituto Profauna, que lida com monitoramento de fauna silvestre. Foi falado a respeito do javali, que seria... E vou citar o assunto porque foi dito isso aqui, né? Então, existe um plano, um relatório, na verdade, sobre áreas prioritárias para o manejo de javalis, aspectos ambientais, socioeconômicos e sanitários, do IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, atualizado agora em 2020. Taubaté não aparece em nenhum momento como uma área de caça de javalis. Então, eu não entenderia porque seria possível a regularização de caça no município. Entendi que a questão do porte de armas aqui, né, que está sendo discutido, mas também, como disse o vereador Serginho, não é competência dessa casa. Isso daí é a lei federal que define.
E nós temos um posicionamento do Ministério Público Federal totalmente contrário ao porte de armas em cima de legislações estaduais. Isso parece que vai ser uma tendência daqui para diante. Também concordo que o javali, coitado, não tem culpa, né, de estar aqui. Ele decorre de uma criação que não deu muito certo, na verdade, porque foi criado como carne de caça, só que ele leva 2 anos para atingir o peso de corte, enquanto o porco leva 6 meses, então ficou muito caro, enfim. E sou contra realmente a questão da caça, como foi exposto aqui anteriormente, por razões óbvias, e principalmente para usar a caça do javali como um pretexto para caçar outros animais dentro das unidades de conservação. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Obrigada, senhora dona Kátia. Os meninos já anotaram o seu questionamento, irão responder. Eu estou fazendo as perguntas primeiro, depois ele já responde tudo de uma vez, tá bom? Seu Afonso Neto. Boa tarde a todos, boa tarde Vivi, que preside a audiência, boa tarde nobres vereadores, que eu tenho o maior apreço. Eu quero dizer primeiro que a caça ela foi proibida no Brasil em 1967, espero que não volte. Com relação ao javali, eles vieram do Uruguai em 1989, infelizmente ele foi trazido pelo homem. E nós temos uma PL 5544 que está prevendo a caça no nosso país. Não sei se vocês já acompanharam essa PL. Então nós somos totalmente contra, não somos radicais, não viemos falar aqui de armas, de nada. A nossa preocupação é somente contra a caça. E quero dizer ao vereador Bonerge que eu não vejo ninguém ser preso, vereador, por causa de maltratar animal. Eu já fiz 300 boletins de ocorrências e a pessoa sai pela porta da frente. Eu quero dizer ao vereador Moisés Pirulito que existe caça aqui em Taubaté, sim. Inclusive eu participei junto com a Polícia Ambiental de apreensão de cães e armas ilegais. É uma abertura, infelizmente, com essa tendência de colocar caça esportiva, uma abertura para legalizar a caça no país. A proteção animal, os ativistas são totalmente contrários. Tá certo que é uma legislação federal, eu fico até meio nervoso, que eu sou ativista da causa animal e sou totalmente contrário. E em vez de colocar, tira a letrinha C, coloca colecionadores e atiradores, acabou o problema. Boa tarde a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador, o senhor foi citado, o senhor pode responder. Bom, eu fui citado aí pelo senhor Afonso. O senhor Afonso deveria primeiro entender do que se trata o trabalho policial militar. Eu que fui policial ambiental e fiz várias prisões com relação a maus tratos de animais, então eu sei do que eu estou falando, eu tenho conhecimento de causa para falar isso, não o senhor ia aí falar besteira a meu respeito. Eu estou falando besteira a seu respeito, vereador. O senhor falou o seguinte, a sua fala, que o senhor já viu que as pessoas, quando maltratam animal, elas são presas sem direito a recurso. E não são, vereador. Não são. Infelizmente não são. O senhor sabe disso. Eu respeito o seu trabalho, admiro o senhor. Elas não são presas e ficam presas sem direito a recurso. É imaginável essa ideia. É somente isso. Afonso, obrigada, viu? Tá bom? Regina Flávio, proteção aos animais. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores presentes, a todos que estão assistindo. Bom, infelizmente o tempo é pequeno, né? A gente achou que seria um pouco mais. Eu já adianto aqui, não tenho nada contra armas, contra atiradores, não é esse o caso. Nós estamos aqui, eu tenho 33 anos dentro da proteção e eu vim aqui falar sobre a caça. É o que o vereador Douglas falou, a gente até arrepia quando ouve falar de caça. Então, infelizmente, não vai dar para expor muito, mas o Afonso, o Douglas já falaram muito aí, né? Por que não tirar caçadores? Então, caça é uma covardia. Caça não existe, é proibido. É diferente do que o vereador Barreto falou ali, né? Nós conhecemos, sim. Eu tenho 33 anos, essa instrução normativa, primeiro, isso aí é um ato administrativo, não é lei.
Eu acompanho desde quando saiu com relação aos javalis, tá? E muito mais do que isso, a PL que o Afonso citou aqui, que era para ser liberado a caça a todos os animais do Brasil silvestres também, que foi tirada de pauta porque a votação colocada na Câmara dos Deputados, 97% da população foi contra. Então isso foi tirado de pauta. Existia sim a intenção de liberar a caça no Brasil, não era só a questão do javali. O javali não é lei. Não existe lei. Então, quando se fala de caça, nós somos radicalmente contra e vamos sempre nos posicionar. Pena que não tem como a gente expor mais aqui, tá? Mas eu gostaria de deixar esse ponto. Por que não tirar os caçadores? Por que não vir aqui e lutar no Brasil para tirar a palavra caçador? Vocês vão ser muito mais bem recebidos, vocês vão ser muito mais bem aceitos se tirar essa palavra daí, tá? Obrigada. Dona Regina, obrigada. Acabei de fazer essa sugestão também para eles, mas eles vão estar explicando que isso não cabe a eles, mas à classe, tá? Eles vão explicar para a senhora. Renata? Primeiramente, uma boa tarde a todos, a Vivi que preside, aos meninos do CAC, né, aos vereadores presentes. Parabenizar primeiramente os vereadores que idealizaram esse momento, vereadora Vivi, Alberto Barreto, Pirulito, Macedo e Boanerges e os demais aqui presentes. Temos muitas audiências aqui na casa que às vezes tem 2, 3 vereadores. Hoje, no topo, tivemos 10 vereadores presentes. Então, ouvimos falar muito de respeito e diálogo. Uns gostam de mulheres, outros gostam de homens, outros gostam de todos. Direito não é obrigação. Não é porque eu tenho direito da arma, de ter uma arma, que eu tenho obrigação de ter uma arma. Eu, por exemplo, cresci, né, dentro de uma casa de militar reformado. Em casa sempre teve a arma e sempre nós sabíamos onde estava a arma. Nunca houve nenhum acidente e nós moramos num bairro de periferia. Eu sempre soube onde encontrar a arma e sempre soube onde encontrar a droga. No entanto, nunca fiz uso de droga e nunca, até o dia que fui visitar o Clube dos Meninos, havia apunhado uma arma. Então, não é porque os meninos estão aqui, né, trazendo essa pauta que representa os conservadores, que representa o povo de direita e que eu agradeço os vereadores por ter aberto a casa. Nós, do Taubaté em Debate, defendemos quando tem que defender, mas também batemos quando tem que bater. É isso aí. Salve, salve, uma boa tarde para todos. Obrigada, Renata. É assim que se faz audiência pública. É esse debate, é ouvir, é falar. Assim que é legal. Agora eu vou pedir para o Gustavo e o Evandro, o Eduardo, quem tiver a resposta, que vocês possam fazer rapidamente a resposta de cada vereador e até mesmo... Vamos começar pelo munícipe? Vamos começar de trás para frente? Porque daí já está fresquinha a pergunta deles e a gente vai até os vereadores. Pode ser, vereadores? Tranquilo? Obrigada. Bom, aproveitando aqui a oportunidade para a gente estar esclarecendo, vou estar passando para vocês, primeiramente, a resposta, né, que chegou para a gente aqui dos telespectadores. Primeiramente, né, sobre a audiência de hoje tratar sobre as penalidades e as providências causadas em acidentes ou incidentes. Talvez o que eu fale agora já responda de maneira imediata as duas perguntas. Hoje, a audiência de hoje não veio tratar absolutamente nada além do que ser reconhecido o dia do CAC. Apenas isso. Tudo que for atém disso, tudo que for fora disso é competência de qualquer outra instituição que não seja essa. Vereadora Vivi, posso responder as outras perguntas? De maneira mais rápida e branda para responder algumas perguntas, até mesmo algumas palavras de alguns vereadores, talvez tenha existido sim, de maneira equivocada, uma má interpretação da nossa procura por esse dia. Hoje nós viemos aqui, obviamente que nós sabemos o que é de competência municipal, de esfera estadual, de esfera federal. Então, o que nós tivermos de pedir para competência federal ou na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, a gente sabe que não é competência aqui do município. Então, o que nós precisamos fazer aqui é simplesmente exercer o nosso direito cidadão democraticamente, pedir para que tivesse uma maneira mais transparente. Justamente deu para ver que muita gente tem uma opinião e muitas vezes as pessoas nem sabem o que estão falando sobre o nosso universo de CACs, né?
sobre o fato de tirar os CACs do mundo, o caçador dos CAC. Cara, isso não compete a nós, né? Não foi isso que nós vamos pedir aqui. A caça, nem sei por que entrou nesse assunto. Talvez alguém tenha visto que tem caçador no meio, deveria vir nos perguntar se teria alguma coisa a ver com caça. Nós também nem caçamos ainda. Acho que aqui no estado de São Paulo é novidade ainda esse negócio de caça. A caça talvez esteja junto, né? Porque tem sim caça esportiva, mas é uma caça artificial. Não sei se vocês sabem, existe a caça artificial. Animais cortados em forma de... ferros cortados em forma de animais para tiros esportivos. Ou seja, você não vai atirar em animal nenhum. Isso é tiro esportivo, tá? Por isso que existe também a caça regulamentada pela Polícia Federal. O IBAMA, outras instituições usam sim meios para poder ter controle de animais, que não é o nosso caso, não tem nada a ver com a gente. Então esse assunto de caça não tem nada a ver com nós. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre caça, o meu amigo Samurai Caçador, ele pode até explicar para vocês como funciona isso por meio de controle, tá? Controle institucional, que não é o nosso caso. A gente não veio aqui na Câmara de Taubaté falar de caça, a gente não veio pedir porte de armas, tá? Não viemos pedir porte de armas, não viemos pedir para vocês mudarem uma lei que não compete a vocês. O que nós viemos fazer aqui foi o seguinte: única e exclusivamente pedir transparência e inclusive está passando esse conhecimento porque está crescendo. Não somos nós os responsáveis por esse crescimento, mas está crescendo. Os CACs, queiram ou não queiram, eles estão aí publicando cada vez, é uma média de 1.000 CACs por dia no Vale do Paraíba. E essa responsabilidade não é nossa. Não tem como frear as pessoas que estão procurando os direitos delas, isso está crescendo. Então o que a gente quer? Trazer para a cidade de Taubaté a transparência e que vocês entendam antecipadamente qual é a consequência desse crescimento, para que não fique todo mundo assustado com esse negócio de CAC. O que é isso? Está mostrando de forma transparente para vocês. Nós somos pessoas completamente fiscalizadas pelos órgãos mais responsáveis da nação. E o que a gente vai pedir para vocês aqui no município é único e exclusivamente o reconhecimento do Dia do CAC em Taubaté, e para que todas as pessoas da cidade compreendam o que é o CAC. E que aqui é o nosso início para que, se Deus quiser, chegue através de uma APL, porque tem muito município tendo essa iniciativa, assim como nós estamos tendo. Então, Taubaté não tem que ficar para trás. Eu acho que Taubaté tem que acompanhar. Como a nossa amiga disse, o direito, né? Todos têm, mas nem todos têm que exigir. Então, quem não quiser nos acompanhar não tem problema, mas eu acho que a gente tem que usar isso aqui de forma democrática e pública para trazer informação para quem quer secar, que não tem a menor ideia. Um dos nossos acompanhantes aqui me perguntou qual é o processo. De forma bem clara para entender o processo. Primeiramente, tem que ter mais de 25 anos de idade, tá? Então, vocês já veem como é tratado o CAC. Não que isso seja uma diferença, porque um policial pode ter 18 anos de idade, um militar do exército com 18 anos de idade tem o porte de armas. Eles têm um treinamento? Tem. Então muita gente fala, mas eles têm esse treinamento, os CACs não têm. Não é bem por aí. O policial militar e o militar do exército, às vezes eles não têm meios para poder estar treinando. Às vezes não chega até eles os meios para treinarem. É lógico, eles recebem um treinamento, mas nem sempre conseguem treinar financeiramente, isso é caro. Já os CACs não, eles procuram a gente, pagam para fazer cursos como Home Defense, tá? Então depois eu explico melhor o que é o Home Defense. Isso é uma defesa residencial. O CAC, às vezes, ele está muito mais preparado do que qualquer outra pessoa que invade a casa dele. Tem CAC que chega a dar 200 tiros por semana, treinando cursos específicos com profissionais da área da Polícia Militar, da área da Polícia Civil, Polícia Federal. Tem muitos instrutores competentes nesse mercado. Sobre o processo, tá? Mais de 25 anos de idade. O cara não pode ter nenhum tipo de pendência no nome dele, não pode ter processo, ele tem que ter antecedente criminal limpo na esfera estadual, federal, eleitoral, militar e por aí vai. Ele tem que fazer um teste psicotécnico rigorosíssimo, tem que fazer um laudo de tiro, todos credenciados na Polícia Federal. Tem que ser agendado com prévia comunicação para que o dia do laudo seja fiscalizado. Ou seja, ele passando por todas essas etapas, ele tem que comprovar que ele trabalha. Se ele estiver desempregado, ele não pode ser CAC. Ele tem que ter na casa dele grade, cofre, ele tem um treinamento. Se ele tiver crianças, pessoas com portadores de deficiência mental, ele tem que ter esse treinamento. Então é bem complexo, tá? E tendo tudo isso, ele pode ainda não ser aceito pelo Exército, pode não ser deferido, porque o Exército vai na sua casa, vai fiscalizar para ver se defere ou não. E pós-deferimento,
Nem todos conseguem comprar a arma, porque o Exército pode indeferir o seu pedido. Não, você aqui na nossa região não tem esse esporte, então você não pode comprar essa arma desse calibre. Então não é bem como as pessoas entendem, tá? Sobre a última pergunta que eu vou responder para vocês, foi justamente sobre o que o senhor tinha me perguntado. Tá me falhando a memória, qual foi a última pergunta aqui? Isso, valor, perdão. O valor para se tornar um CAC hoje, tá? É em média R$ 2.200, ou seja, é um esporte caro. Então a nossa classe, infelizmente, ela ainda não está 100% acessível, tá? E a última resposta para vocês é sobre terapia. Isso é um assunto muito sério e que deveria ser levado com muita responsabilidade. O tiro foi descoberto, tá? Em meio a tantas tentativas de terapia, como um tratamento para quem tem depressão e crise de ansiedade. Por que é muito importante o mundo do tiro para essas pessoas? Elas conseguiram encontrar ali uma concentração individual através da respiração e a concentração no disparo. Então eles colocam um abafador eletrônico ou um abafador que consiga tirá-los fora do ambiente acústico, eles se concentram no disparo, fazem uma respiração diafragmática e ali é só eles e o objetivo deles que é fazer o acerto do tiro. Então isso é primordial, está crescendo muito. Então, e dentro de lugares onde existem profissionais para controlar isso, tá? Então, pessoal, aqui está a nossa resposta, não sei se a Vivi... Sim, ele falou sobre a caça, né? Acho que a caça nem compete, legislação, o que eu passei para eles aqui é justamente... O que ele falou é totalmente fora do que a gente veio pedir aqui. Eu acho que nem compete a mim responder isso. Obrigada, Gustavo. Vereadora Elisa esteve ausente por uma reunião. Você tem alguma coisa a perguntar? Não? Tá tranquilo? Legal. A pergunta do munícipe, você respondeu também? Ah, legal. Então tá bom. É a minha que ele não respondeu, é verdade. Eu perguntei sobre mulheres, né? CACs, e perguntei se vocês estiverem dentro de casa, um bandido invadir a casa de vocês, se vocês podem tomar providência, ou até mesmo na rua. Então, esse curso que eu falei para vocês, chamado Home Defense, ele tem o intuito de fazer o dono da residência praticamente se trancar dentro de um cômodo e ficar apenas, em última opção, pronto para fazer um disparo se a pessoa for lá para tentar contra a vida dele. Se ele entrar para roubar a casa ou qualquer coisa do tipo, ele vai entrar, vai roubar e vai embora. Agora, se ele quiser entrar para estuprar, matar, fazer mal para alguém, infelizmente esse cara vai morrer. Então, consequências jurídicas vão ter de qualquer maneira, tá? Agora, com relação às mulheres, CACs, eu sou um dos pioneiros. Se vocês quiserem ver no meu Instagram, eu faço muito trabalho feminino. Muitas mulheres sofrem violência com ex que não aceitam um termo de relacionamento. E me procuram muito, né? Muito. Só tem crescido isso. Infelizmente, é uma área que eu não tenho tantos membros assim para me apoiar, mas muitas mulheres identificaram e aprenderam que comprando a própria arma, elas não precisam depender de ninguém. Elas começam a ter uma liberdade individual, onde elas dizem, não quero mais, pronto, acabou. Discutido de forma satisfatória os temas propostos para hoje, declaro encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos vocês, ao telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou, a todos presentes, viu? E uma audiência super democrática, agradabilíssima, acho que ficou bem esclarecido. E até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. Obrigada.